Porque os pobres geralmente têm alguma religião, enquanto os ricos não são religiosos. Na pobreza, há muita ignorância. Pessoas sem discernimento e com pouco acesso a uma educação de qualidade tendem a preencher o vazio do conhecimento com crenças. A maior parte da classe dominada é adepta de alguma crença ou religião. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão. Olá meus amigos, Anthony chegando com mais um vídeo para o canal Portão de Saída, mais uma vez com vocês aqui. Olha só, o vídeo de hoje vai ser muito interessante, muito interessante. Eu vou mostrar um comentário muito inteligente de um rapaz que ele é lá do TikTok sobre a questão pobre religioso. E a maioria dos pobres tem uma religião. Já na área dos ricos, né, dos que são bem financeiramente, é bem menos. E é bem menos. Por mais que tem muitos, aqui no Brasil tem muitos ricos que são religiosos. Mas são religiosos light, né? Aqueles religiosos que vez em outra vai numa igreja e tem que ser naquela igreja bem chique, né? Uma igreja batistona, né? Poxa, uma batistona, batistão. Ou uma igreja católica, uma coisa assim, bem chique. E dificilmente você vai ver um rico pulando no reteté, né? Pulando no reteté. Não vê. Não vê. Você já viu um advogado pulando na unção na igreja? Advogado. Não estou dizendo que advogado... Tem muitos advogados que não são ricos, mas por conta da sua formação. Um médico... né? Por mais que ele tenha crença religiosa, alguém, um alto empresário, aquela pessoa que tem muito dinheiro, rico, fazendeiros na igreja, vocês já viram? Não tem isso, é difícil, você não vai achar. A maioria são pessoas simples, humildes, pobres financeiramente. Fica com o comentário do rapaz aí e logo em seguida eu volto para finalizar, também trazendo a minha reflexão rápida. Fica aí. Agradeço a todos vocês sempre pelo apoio e vamos para frente porque atrás vem crente. Porque os pobres geralmente têm alguma religião, enquanto os ricos não são religiosos. Na pobreza, há muita ignorância. Pessoas sem discernimento e com pouco acesso a uma educação de qualidade tendem a preencher o vazio do conhecimento com crenças. A maior parte da classe dominada é adepta de alguma crença ou religião, e as razões para isso são diversas. Na pobreza, há sofrimento e desesperança, e a religião, nesse caso, funciona como um placebo. Quando alguns dizem que acreditam em Deus, ou são ricos, porque são pastores de uma mega igreja, ou são políticos e grandes empresários que só querem manipular os ignorantes. O irônico é que alguns cristãos vão dizer que na Bíblia, Deus afirma que se revelou aos pobres e ignorantes para confundir os sábios. Acreditar que existe alguém no céu cuidando de você e que, ao passar dessa vida, você estará em um lugar melhor, conforta o coração. E se você pensou nisso, saiba que você é 2 vezes mais tolo. Porque esse texto foi escrito justamente pela classe dominante da época para manter os pobres sob rédeas, achando-se os escolhidos de Deus, enquanto os ricos desfrutam da riqueza gerada pelos fanáticos religiosos. Quanto aos ricos, muitos não se importam com a religião e geralmente são ateus. Eles têm acesso a uma educação de ponta, uma vida confortável e não precisam criar um ser divino em sua mente para pedir por coisas de que carece. Os abastados não precisam disso. E se você acha que tem alguém que está precisando ouvir essa verdade, mande esse vídeo para ele e veja como ele se comporta. Vocês ouviram aí que coisa interessante o que ele falou? A pura verdade, cara. A pura verdade, ele falou a verdade. Por que o pobre, financeiramente, aquela pessoa bem humilde, que mora em casa humilde, que trabalha de forma humilde, que tem um mísero salário, que não consegue ter aquilo que os ricos têm, que não consegue ter um bom carro, que não consegue uma estabilidade boa, legal, por que tende
a ir para uma religião, para uma igreja, e principalmente, quanto mais pobre ele é, quanto mais humilde financeiramente ele é, mais ele é bizarro, mais ele é besterol puro, mas ele é sensacionalista, mas ele pula dentro de igreja, mas ele grita dentro de igreja. Isso aí é uma compensação mental. A religião na mente de um pobre, porque eu também sou pobre, viu, gente? Quando fala pobre, pobre entre aspas, que tem uma dificuldade financeira. Eu tenho minha estabilidade, mas eu me considero uma pessoa na classe dos pobres, porque eu não sou rico, e também não sou lá aquele médio, eu sou um cara humilde. Mas o seguinte, eu acompanhei por muito tempo, quando eu era religioso, de ver que dificilmente da minha cidade lá, um médico, um advogado, um empresário, um fazendeiro, um dono de posto, dono de estabelecimentos grandes, donos de vários bens materiais, dentro de uma igreja pulando, gritando, rodando. Não tinha. Quanto mais aquela classe mais simples, mais humilde, mais sim, é a classe mais bizarra. Quando você vê aí no TikTok, você vê aí no Instagram, você vê no Quai, aqui no YouTube, e em outras plataformas de vídeos curtos e vídeos longos também, pode observar essas pessoas que estão pulando dentro de igreja, gritando dentro de igreja, entregando profetada. Todas essas pessoas são pessoas simples e humildes financeiramente. Por quê? É como o rapaz falou. São pessoas ignorantes, que não tiveram a condição de estudar e muitas vezes não puxa pela mente. São pessoas que nasceram e se criaram só aprendendo aquilo, bizarrice dos avós, bizarrice dos pais. E a bizarrice vai passando de avô para filho, de filho para neto. E aí vai continuando. E tem que ter uma mente muito fértil. Não é questão de inteligência, é questão de a mente ser muito fértil. É questão, talvez, não sei, talvez de QI, para conseguir acordar. Assim como eu acordei. Tem hora que eu penso, cara, como eu consegui acordar? Quando eu olho para minha própria família, pessoas da minha família, e eu vejo na bizarrice, e eu vejo lá nos grupos mandando aqueles vídeos bestas, cultuando na igreja, cultuando, cantando, orando, amém, glória a Deus, umas mensagens burras. Eu penso assim, cara, como eu sou privilegiado. Não privilegiado por um Deus, talvez pela própria natureza, de ser uma pessoa no meio de tanta bizarrice conseguir me desligar e sair da lama. Mesmo tive muita dificuldade financeira, nunca fui uma pessoa de recursos financeiros altos, né? E eu consegui me desligar de bizarrice religiosa. Quanto mais pobre, mais religioso ele é. Quanto mais pobre, mais ele quer compensar com a religião. Por isso que essas igrejas mais humildes estão lotadas de pessoas, são pessoas da classe baixa. Tem pessoas mais ou menos, né, saindo da classe baixa para a classe média. Tem muitas pessoas nas Assembleias de Deus, nas igrejas Deus é Amor, nas igrejas, todas essas igrejas aí, de pula-pula, de barulho, presbiteriana. Já tem a tal da presbiteriana renovada, já tem também a tal da batista renovada, né? Se vocês não sabem, a batista tradicional é aquela igreja que todo mundo ali lá, onde os mais de condição financeira congregam, ali, que para a igreja Assembleia, para a igreja Deus é Amor, a igreja batista é a igreja crua. A igreja crua, porque a igreja Assembleia é a igreja assada do fogo da mentira. A igreja Deus é Amor, igreja assada do fogo da mentira. E outras igrejas pentecostais. Mas se você observar, as pessoas que fundaram a Batista Renovada, que eles dizem que é renovada, com um tal de pentecostalismo da mentira,
é batista neopentecostal, são as pessoas simples que dividiram a igreja para ter onde congregar e não sair da batista. Vocês entenderam? E Assembleia de Deus também, hoje já está tendo, né? Tem a Assembleia dos mais de condição financeira. Dificilmente tem um ricaço, alto empresário na Assembleia de Deus. Tem, mas é difícil, porque também esses altos empresários não vão pagar dízimo, 10% de tudo que ganha, né? E essas igrejas exigem 10% de tudo. Um empresário aí que ganha R$1 milhão por mês de lucros das suas empresas, não vão pagar R$100 mil de dízimo por mês. Digamos que o cara ganha R$1 milhão por mês, ele vai pagar 100 mil? Não vai. Então, geralmente, essas igrejinhas pequenas e essas igrejas de pula-pula, somente pobre. Por quê? Porque eles querem compensar a mente deles. Não tem outra coisa, aí não tem outro jeito, vamos para a igreja. Aí compra uma roupinha nova para exibir a roupinha nova. Aí vai para lá e fica ali naquele besterol. E tem umas irmãzinhas que ficam ali naqueles grupos. Cara, eu dou risada. Hoje, antigamente achava lindo. Hoje eu dou muita risada de ver o besterol. E fica ali regendo. Cara, regendo o quê? O quê? Não, tem umas irmãzinhas que são engraçadas demais. Fica assim, ó. Enquanto o grupo tá cantando, elas ficam assim, ó. Roçando, regendo o grupo. E as irmãs cantando besterol e elas regendo. As regentes do coral da mentira. Ó, regendo. Eu dou muita risada. É um povo inocente, infelizmente. Não tem Deus nenhum, lugar nenhum. Ou você se cuida agora, ou você nunca mais vai se cuidar. Ou você viva agora, ou nunca mais você vai viver. Ou você saia deste engano agora, ou você vai morrer enganado. Fico por aqui, mas eu vou voltar e voltarei com novos argumentos e novas indagações agora pelo canal Pilastra da Verdade. Tchau, tchau. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Antony Galvão.